Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que a gente faz com muita alegria, com muito amor para você, entrevista com elas. Eu sou a jornalista Daniela Santos, estou aqui do lado da minha super parceira, a jornalista Teodora Malacrida. Theo, que bom te ver de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Graças a Deus. Oi, Dani, tudo bem? Tô ótima, Theo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Você por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Afinal de contas, estamos na internet, seja lá qual horário você está nos assistindo, nos ouvindo, e é esse o nosso cumprimento. Gente, a gente fica tão feliz de estar aqui mais um dia fazendo esse podcast, uma entrevista com elas, que nós amamos fazer. Sempre, né, Dani? E hoje com mais uma conversa daquelas que a gente adora, porque a gente vai aprender muito, tenho certeza disso. E você mais também. Uma vez. Se prepara, porque hoje tem muita informação valiosa para você, né, Theo? Se prepara. Vamos apresentar ela, então, a nossa entrevistada da vez, Leidiane. Tudo bem, Leide? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Leide? Muito Pode obrigada. ser Leide ou Leidiane? Pode ficar à vontade. Leidiane. Gente, vamos conversar sobre terapia. A Leidiane é terapeuta holística. Isso. Bom, hoje em dia a gente tem ouvido falar muito sobre isso, né? Especialmente na internet, nas redes sociais. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para quem ainda não sabe o que é terapia, o que é ser uma terapeuta holística. Boa tarde, como diz a Teodora, boa tarde, bom dia, boa noite. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar na presença de vocês, prazer né? Todo nosso. Via vocês na televisão, então pra mim é uma honra estar aqui diante que gostoso. A honra é toda nossa. De vocês. Isso, eu sou terapeuta holística, eu trabalho com o despertar da consciência das pessoas, né? Trazendo consciência para as pessoas poderem ter esse autoconhecimento que é tão importante hoje em dia para a pessoa ter uma vida mais leve, mais abundante, mais próspera e conseguir abrir a consciência para poder ver as coisas boas que o mundo oferece, né? Então, assim, a terapeuta holística, ela é um conjunto, né? Trabalha várias informações. Ela vai trabalhar ali no campo mental, emocional, na saúde física. Então, assim, porque tudo é partir das nossas emoções, né? Então, saber lidar com as nossas emoções é muito importante. Então, a terapia holística faz isso, né? Faz esse despertar da consciência para as pessoas. E hoje em dia parece que tá tão difícil, tão complicado saber lidar com as emoções, né? Isso é real? O pessoal te procura para isso também? Procura. Hoje em dia, as pessoas têm muita, assim, crise de ansiedade. Normalizou, né? Tem até aquele meme da internet que fala assim: quando você for conhecer uma pessoa, antes de você perguntar qualquer coisa, pergunta da caixa de remédio dele. Não sei se vocês já viram esse meme na internet. Deus. Qual que é o tarja preta que ele toma? Porque parece, assim, que ficou tudo tão normal, né? As pessoas tomarem medicamentos e... Não que não possa tomar medicamento, Sim. mas é como assim, se fosse normal as pessoas terem crise de ansiedade. E não é normal a pessoa não ter uma qualidade de vida, não ter... ficar vivendo com crise de ansiedade. Então, assim, o meu trabalho, ele é muito relacionado a isso, porque conforme as pessoas vão progredindo no tratamento, elas vão tendo, assim, uma melhora significativa. E quando eu comecei, assim, pela questão da ansiedade mesmo, porque eu tenho uma história com a terapia holística, assim, inacreditável, fantástica. Então, foi o meu chamado, é o meu propósito de vida levar essa informação para as pessoas, porque eu tenho uma história, assim, que às vezes eu conto às pessoas, ninguém acredita. Tá, então vamos lá, já fiquei curiosa. Essa é a história que a gente quer. Então, a minha história começou assim, eu tenho 2 filhos, né, a Beatriz e o Matheus. E aí, o Matheus, a gravidez do Matheus até então, foi tranquilo, peguei Covid ali no 3º mês de gestação, mas foi. Aí, um belo dia 19 de dezembro, fui no médico fazer o pré-natal. O doutor falou pra mim que tava tudo certo. Perguntei pra ele se eu poderia viajar. Ele falou que eu poderia. Isso era por volta de 4 da tarde. Falei, mas você tava prestes pra ganhar quando? Não, eu ainda ia ganhar em janeiro. E era 19 de dezembro e eu ainda ia ganhar ele. Tava previsto pra dia 19 de janeiro, se eu não tô muito enganada.
aí tá, quando foi 11 horas da noite, eu comecei a sentir muitas dores. E eu acordei meu marido e ele me levou pro hospital. Aí, quando eu cheguei lá, a médica me examinou e falou que ia chamar meu obstetra. E ligou pro meu obstetra. O meu obstetra falou assim, não, interna ela. E aí, me internou e eu com muitas dores. Aí, tomei os remédios lá pra acalmar as dores. E quando o doutor foi fazer a ultrassom, falou, vamos fazer uma ultrassom pra ver como que o bebê tá. E eu vi que o rosto dele mudou, sabe? Do médico? Do médico. Aí eu olhei assim, eu falei, não tá certo. Aí ele falou assim pra mim, vamos fazer seu parto. Eu falei, doutor, mas eu vim agora há pouco, o senhor falou que tava tudo bem. Ele falou, seu líquido tá zerado, você não tem líquido. Lady. Eu falei, mas como assim? Ele falou, o bebê tá em sofrimento, seu líquido tá zerado, sumiu. Falei, mas eu não senti meu perda, né? Só que antes disso, eu tava indo muito ao banheiro e tomando muita água. E eu tomava água e parece que era uma sede que não passava, né? Sério? E ele falou, bom, né, não tem como saber agora, vamos fazer o parto. E eu falei pra ele, meu filho vai pra UTI? Ele falou assim, não, fica tranquila, pode ser que ele nem vá. E aí tá, fui pra sala de parto fazer a cesárea. E aí foi onde eu falo ali que acho que ali a Leidiane antiga morreu pra outra nascer, né? Porque eu tive algumas complicações lá, tive que tomar noradrenalina. E meu filho nasceu, foi pra UTI, assim, eu não tive quase contato com ele, só acataram ele, levaram lá pra fazer aspiração e de lá o pediatra veio e falou pra mim que meu filho ia pra UTI. Só que daí eu tava sedada ainda, sabe? Assim, não tava conseguindo assimilar muito. Aí eu fui pro quarto, aí perguntei pro doutor, quanto tempo meu filho vai ficar? Ele falou, olha, a gente não pode ter essa resposta, né? Não tem como, ele entrou hoje, não tem como eu saber. Aí passou o dia, eu fui lá, consegui ver ele tava entubado. E eu, aquele sentimento, né, muito, muito mal, muito triste, às vésperas de Natal, meu filho entubado. E foram passando os dias, eles tentavam desentubar ele, daí tinha que entubar de novo, aí até que conseguiu desentubar. Só que daí, quando desentubou ele, eu via que tinha alguma coisa que não estava certa, porque as outras... Ia passando os dias e meu filho não tinha alta, meu filho não mamava, né? E o médico falava, ele só vai para casa quando ele mamar. E meu filho estava na sonda. E foi passando os dias e nada dele melhorar. Eu cheguei e falei pro médico, falei, olha, tem alguma coisa errada, porque ele não mama, as outras crianças já foram embora, já entrou criança aqui, já foi. Aí fizeram um exame lá, tomografia e ressonância da cabeça dele. Ele falou, olha, deu um problema nele. E ele possivelmente, ele precisa de um neuro urgente, mas aqui a gente não tem neuropediatra, né? Só tem neuro e não tem neuropediatra, então assim, só Cuiabá. E eu falei assim, nossa, e agora? Como que eu vou? Não tem como eu trazer um neuro, nenhum neuro vai vir de lá aqui, né? E aí, muito assim, eu sou uma pessoa muito, eu sou movida à fé, sabe? Muita fé em Deus, e daí eu tive a alta dele na sexta-feira, e eu consegui a neuro por um milagre divino, porque a neuro que a Maria Elisa que atendia ele lá em Cuiabá, ela nem estava mais pegando pacientes novos, ela conseguiu. E fui com ele daqui para lá. Quando eu chego lá, ele tem uma convulsão na frente da neuro. Ela falou, UTI. Ela falou para mim, você mora aqui? Falei, não, moro em Tangará. Ela falou, vamos ter que levar ele para UTI. Aí chegou lá... Com quantos dias de nascido? Isso eu acho que ele tava com uns 2 meses já, porque ele ficou muito tempo aqui. Daí ele teve alta, ele ficou 7 dias em casa e daí voltou pra UTI novamente. Então ele ficou bastante tempo na UTI? Ele ficou bastante tempo na UTI. E daí, quando ele foi pra UTI novamente do Fêmea lá em Cuiabá... As mesmas complicações, ele não mamava, aí os médicos falavam, vamos chamar um pneumologista pediatra, vamos chamar um otorrino pediatra, vamos chamar isso. Aí eu saía chamando médico, e eu via que não apresentava melhor. Aí um dia eu falei pra neuro, eu vou levar meu filho embora. Ela falou assim, não, ele não tem condição. Eu falei, ele não mama, eu não tenho, ele faz tudo aqui. E a alimentação era como? Pela sonda. Tá. Só pela sonda. E não pegava o peito? Não pegava peito, nem não pegava. mamadeira? Não pegava. Aí eu peguei, foi um fim de semana, a neuro tava de folga, eu falei com a chefe do hospital, falei, olha, não tem condição de manter meu filho aqui. Ela falou, você quer levar ele pra casa? Eu falei, me ensina a passar a sonda que eu vou levar ele pra casa. E depois eu vou pra outra cidade, sei lá, se eu tiver aqui pra onde ir, eu vou levar ele. E aí eu peguei e ela falou, então você vai aprender a passar a sonda de hoje até amanhã, ou passar o leite, né, pela sonda de hoje até amanhã. E aí no domingo, 11 horas da manhã, você vai ter alta com ele. Eu liguei pro meu marido, que tava aqui em Tangará, falei pra ele ir nos buscar.
E aí eu fiquei aprendendo. Só que nisso veio na minha cabeça, como eu falei antes pra vocês, eu sou muito movida à fé. Atravessa a avenida e compra uma chuquinha. Aí eu falei, mas por que eu vou comprar uma chuquinha sendo que o menino não mama? Aí vinha de novo, atravessa a avenida e compra uma chuquinha. E aí eu fui, atravessei a avenida, comprei a chuquinha e guardei lá na bolsa. E quando foi 11 horas, o meu marido veio e buscou a gente lá em Cuiabá e nós estávamos vindo um acidente ali na Choupana, né? E meu filho tinha que mamar de 3 em 3 horas, porque senão dava hipoglicemia nele. Falei, agora lascou. E dali a pouco esse menino começou a chorar e meu marido, desesperado, entrou na contramão e tava vindo. Eu falei pra ele, nossa senhora, agora lascou, porque se acontece um acidente, aí piora tudo, né? E aí veio na minha cabeça, dá o mamar pra ele. Eu falei, mas como que eu vou dar o mamar pra ele, sendo que ele não mama? Aí veio de novo, dá o mamar pra ele. Aí eu fiz a mamadeira e ele mamou. Aí, olha, eu me arrepio de lembrar. Ele mamou e eu comecei a gritar. Eu falava pro meu marido, Danilo, ele tá mamando, ele tá mamando. E aí, ele pegou e começou a mamar, sabe? E daí, a gente chegou até em casa e eu, naquela alegria, naquela euforia, eu fiz a mamadeira de novo. Fui dar pra ele parou de mamar. Ai, não mamava mais. Mas mamou na hora que precisava mamar, mamou na hora né? que ele precisava mamar. Tipo, porque não tinha como eu passar a sonda ali. Porque, não sei se vocês já viram, mas o leite, ele tem que ficar alto, assim. Ele tem que ficar tem uma metragem que tem que ficar pra descer. E tem toda Igual soro, como se fosse. É igual soro, né? E aí, ele pegou e... Ele não mamou, chegou em casa. Aí eu peguei e falei, né? Passei a sonda naquela noite, aí passei a sonda no outro dia. E na terça-feira ele foi e gritando muito. E eu tava fazendo fono. A fono falava pra mim, olha, não tem o que fazer, ele não tem mais, né? Ele não mama. Aí a neuro tinha até falado pra mim, olha, talvez seja preciso passar aquela sonda aqui, fazer a cirurgia e colocar, né, a sonda de vez. Eu falei, não, mas eu nunca aceitava isso, sabe? Falava, não vou. Eu tinha esperança. Eu falava assim, não, eu não vou. Eu vou até as últimas consequências. E aí, os médicos falavam assim pra mim, olha, ele teve um derrame. Então, assim, ele quando ele fizer 2 anos, ele vai começar... Aí que ele vai começar a desenvolver, a andar, falar. Mas ele teve um derrame na barriga? Não, cerebral, né? Sim, mas eu digo assim, no finalzinho da gestação ou já tinha recém-nascido? Eu acho que foi na hora que ele foi nascer, faltou oxigênio, né? E como ele tava no seco, né? O líquido perdeu. Então, assim, ele não tinha mais proteção. E aí, quando ele foi nascer, ele teve esse derrame. E ele tá com que idade hoje? Ele vai fazer 2 anos, dia 21 de dezembro agora. Não. Aí, eu peguei e liguei pra... Daí ele começou a chorar muito um dia, muito nervoso, chorando, gritando. E de repente a minha mãe com ele no colo, tentando acalmar, minha mãe começa a gritar, socorro, socorro, socorro. E eu, mãe, o que foi? Ela falou assim, ele arrancou a sonda. Só que para mim não foi um susto. Na hora que ela falou assim, ele arrancou a sonda, eu senti um alívio, sabe? Assim, no meu coração. Foi assim, eu pensei, ele não quer mais essa sonda. Ele não quer a sonda. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem. Ela falou, mas ele arrancou a sonda, você tá falando que tá tudo bem. Eu falei, calma. Aí eu liguei pra Fona, ela falou assim, olha, vê como que ele vai passar essa noite. E daí amanhã a gente vê o que faz, né? Pra colocar a sonda nele de volta. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu não vou mais ficar colocando a sonda nele, não. Eu vou dar meu jeito. E aí eu levei ele na pediatra, né? E ela falou assim, olha, o que pode fazer é colocar a sonda nele de novo, ou você ir dando doses pra ele, tentando fazer ele mamar. Eu falei assim, eu vou fazer isso. Aí minha vida ficou assim, por conta disso, sabe? Eu dava mamar pra ele, no copinho de café, eu pegava aquela seringa e eu colocava a cabecinha dele assim, colocava no cantinho, ele ia engolindo. E eu ficava o tempo inteiro, sabe, nisso. E eu fiquei muito mal, porque eu não dormia, eu tinha que trabalhar, porque eu e meu marido, nós temos uma transportadora, né? E mesmo diante disso tudo, não tinha como eu parar, porque eu tinha funcionário para pagar, imposto para pagar, tinha que mexer com o fechamento dos caminhões. E até quando eu tava com ele internado lá na UTI em Cuiabá, eu tinha que trabalhar, eu trabalhava do telefone, né? Então, assim, eu fiquei muito mal. Se você me ligasse meio-dia, eu tava chorando. Se você me ligasse meia-noite, eu tava chorando, porque eu fiquei muito cansada. Isso quanto tempo nessa situação? Ai, menina, agora, assim, de cabeça, eu nem sei mais, porque eu acho que deve ter sido aí uns 4 meses, já ia 5 meses eu nessa luta. E aí, eu peguei um dia, minha irmã me ligou e perguntou, como que você está? Falei, eu tô muito mal, o Matheus não dormiu e eu tive que fazer os fechamentos dos caminhões. Eu dormi 40 minutos de ontem para hoje só.
E eu tenho uma outra filha pequena também, minha filha também demandava atenção, né? Eu falei, eu tô muito mal. Ela falou pra mim, por que você não leva ele pra fazer uma dessas terapias holísticas alternativas? Eu falei, porque não funciona. Ela falou, mas você nem tentou. Você já tinha ouvido falar? Não, eu nunca tinha ouvido falar, mas é a crença limitante que a gente tem, né? E ela ouviu falar e te passou a ideia? Ela ouviu falar muitos anos atrás que ela foi... Ai, eu nem lembro como que foi. Uma médica tinha falado pra ela. Ela foi falar alguma coisa, algum problema que tinha acontecido com ela. E uma médica, não sei qual médica, tinha oferecido essa possibilidade, sim, né? Alternativa. Essa alternativa. E eu falei pra ela assim, por que não funciona? E ela falou assim, Porque não mas você funciona. nem levou. Eu já marquei. Eu falei pra ela, eu não vou. Falei, eu não vou porque eu tô cansada. Olha assim, eu tô cansada de ir pra Deus. médica. E aqui em Tangará Aqui em mesmo? Tangará. Gente do céu, Aí que ela legal. me ligou e falou assim, eu marquei o nome da terapeuta, é Luciana, e você vai lá. Falei, tá, né? Já marcou. E eu tinha marcado um outro médico pra ele. Aí ela falou, você vai desmarcar esse outro médico e vai levar o Matheus nesse. Isso em Tangará. Isso em Tangará. Tá. No Instituto Pelegrino. Certo. Aí, por isso que eu falo que a minha história é muito doida. Aí eu peguei e levei ele lá, sabe? Daí quando eu cheguei lá, a terapeuta pegou, a Luciana falou pra mim assim... Mandou eu sentar, né? E daí ela começou a explicar, né? Como que funcionava. E eu olhando pra cara dela, assim, não tava entendendo nada que ela tava falando. A única coisa que eu queria era que meu filho dormisse. E que eu pudesse ter um pouco de, sabe? De sossego. Qualidade de vida. É, que eu já tava esgotada. E aí ela olhou pra mim e falou assim, só que o problema não tá com ele, o problema tá com você. Ué? Como assim? Aí eu olhei e falei assim, essa mulher tá louca. Essa mulher é louca. Meu eu Deus. tô passando por isso e ela tá falando que o problema tá comigo. Ela falou assim, enquanto você não mudar toda a sua energia, enquanto você não mudar a sua mentalidade, você não trabalhar a sua energia, o seu filho não vai melhorar. Aí eu falei assim, como assim essa Meu mulher? Deus. Aí eu pensei assim, eu paguei pra me escutar isso, ela tá ficando doida, né? Gente. Mas aí, o que eu pensei? Bom, né, já aconteceu de tanta coisa ruim, eu vou experimentar fazer esse negócio, então. E aí ele dormiu, sabe? No meio da sessão, ele mamou e dormiu. Aí ele começou a mamar e dormiu. E pra mim aquilo já foi um alívio. Eu pensei, bom, já que ele já mamou e dormiu, pra mim eu vou continuar fazendo, que tá sendo bom. Ela falou assim, ó, ele vai fazer 4 sessões, mas você precisa fazer mais. Você tá muito mal, você precisa se tratar, porque você não tá bem, eu tô vendo, né? E aí eu peguei e fiz as Muita sessões coisa, com né? ele. Sobrecarga. E ele foi melhorando. Naquela noite ele chegou, ele dormiu e eu também dormi, sabe? Aham. E aí, como eu vi que foi bom, eu liguei pra ela. Falei, tem como você me atender mais uma vez nessa semana? Porque ela atendia, era uma vez por semana, né? Aham. Isso foi numa terça-feira. Aí ela falou, olha, se você quiser, então você pode vir na sexta. Aí eu peguei e fui na sexta e eu vi que ele foi melhorando, sabe? E eu também fui melhorando. E fui fazendo, sabe? E eu me apaixonei, porque aí eu comecei a mudar, eu comecei a conseguir trabalhar. E, sabe, assim, as coisas começaram a melhorar, eu comecei a ter mais paciência, eu Como comecei é o a nome produzir dele? mais. É Matheus. E E o como que ele Matheus, tá? ele não teve sequela nenhuma? O Matheus, se ele vir aqui, ele sobe nessa mesa, ele tira isso aqui tudo do lugar, ele joga bola, ele corre, ele é assim, ninguém acredita. Ele é uma criança normal, totalmente normal. Depois disso, eu fiz aquela ressonância de 3 Tesla e levei pra neuro, que ela tinha solicitado. Ela falou assim, mas não é esse menino. Não Você é. tá brincando. Ela falou assim, nossa, mas ele melhorou muito rápido. Depois disso, a secretária me ligou e perguntou como que ele tava, né? Eu falei que ele tava melhor. Ela falou assim, olha, a neuro falou pra mim, a gente ficou muito preocupado quando ela foi lá visitar ele do domingo à tarde. Eu não tava mais lá. Ela falou assim, quando eu soube que você tinha saído com essa criança daqui, eu falei, meu Deus, vai dar muito ruim. E aí foi... Ele é uma criança super normal, hoje em dia ele vai pra escola. E aí os médicos achavam que ele poderia ter autismo, porque ele podia ser autista. Porque assim, lá na minha casa não podia cozinhar feijão. O barulho da panela de pressão irritava ele. A gente não podia ir em festa de aniversário, porque o barulho das palmas irritava ele. Barulho de música também irritava ele. Lá em casa a gente tinha que falar super baixinho, assim, sabe? Porque qualquer coisinha irritava ele. E agora? Agora, ele não pode ver um som que ele liga. Mas, gente. Ele, lá na casa da minha irmã ela gosta muito de ouvir música e a caixa de som fica embaixo, assim. Ele vai lá, ele liga no último e começa a dançar. Gente, vocês precisam ver, ele é uma figura, o Matheus. E foi através do Matheus Foi que você através conheceu. do Matheus. E aí eu peguei e falei, não, gente, eu tenho que trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com isso. apaixonou? Eu me apaixonei, porque eu fui melhorando, sabe? E aí eu peguei
E eu lembro até hoje, eu escrevi num papel que eu queria trabalhar com isso, sabe? Lá eu fiz a minha listinha de desejos, sabe? A listinha de desejos, coloquei lá que eu queria trabalhar com isso. E aí um dia eu passando lá no Instagram, eu vi que a facilitadora de barras de Axis ia vir pra Tangará. Aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer esse curso. Aí eu fui e fiz, sabe? Mas quando eu fiz assim, que era pra mim, pra minha família, pra mim poder ter um autoconhecimento. Você fez pra fazer pra vocês mesmo. Pra minha família, pro meu filho, pra mim. Não fiz assim com a intenção de trabalhar. Sim. E daí depois eu fui, oferecendo, sabe? Pras pessoas próximas a mim. As pessoas foram fazendo e foram melhorando. E falavam assim, por que você não trabalha com isso? Por que você não trabalha com isso? Eu falei assim, ai, será? E daí um dia me deu um estalo assim, compra uma maca. Porque comigo é tudo muito... me vem um negócio na cabeça, eu faço, sabe? Compra uma maca. Eu entrei na internet e comprei uma maca. Aí eu comecei, sabe? Trabalhar com isso. Eu fui fazendo vários cursos, vários outros cursos. Depois eu fui fazendo o curso de Theta Healer, que é de meditação. E fui me aprimorando, sabe? Aí me surgiu a oportunidade. A Laura, lá do Instituto Pelegrino, me convidou para ir trabalhar lá. E eu fui. E hoje em dia, a Luciana, assim, também... Nossa, é uma pessoa que foi... Nós viramos amigas, eu e a Luciana, a que tratou o Matheus e me tratou também. Ela é até hoje a minha terapeuta, porque eu nunca mais parei de fazer, eu faço também. Até hoje eu ainda continuo, porque foi uma coisa que foi tão boa e foi tão transformadora. E eu peguei e falei, não, eu vou começar a trabalhar com isso. Eu falei pro meu marido, eu vou começar a atender com barras de Axis, vou começar a ser terapeuta. Ele falou, você é doido, você já faz tanta coisa, Leidiane, você já tem a empresa pra cuidar, como que você vai conciliar? Eu falei, não sei, eu vou dar um jeito, eu vou dar conta. E ele falou assim, você não vai conseguir, você vai ficar sobrecarregado. Falei pra ele, pra mim a palavra impossível não tem no meu vocabulário. Imparável essa pessoa, pelo jeito, gente. Falei que pra bom. Ele, falei, não tem impossível, eu vou fazer. Ele falou, bom, eu vou te apoiar. Se você é uma coisa que você quer, contanto que as coisas da empresa, porque a empresa é tipo assim... Seria prioridade, no caso. A gente divide muitas tarefas. Ele fica com a parte de cuidar dos funcionários, dos caminhões. Qual que é a empresa? Aproveita para fazer o merchanzinho da transportadora. A DTM Manutenções Agrícolas, a razão social é LM Vieira. DTM, manutenção manutenções agrícolas. Vocês transportam coisas para fazenda? Isso, transporta grãos, transporta adubo, mas só em fazenda, assim, sabe? Às vezes precisa puxar de uma fazenda para outra, mas é voltado para o agronegócio. Da fazenda pro armazém. Isso, da fazenda pro armazém, ou às vezes puxa adubo pra lavoura. E aí ele fica com essa parte, né? De visitar as fazendas, às vezes precisa de funcionário, ele que providencia, essa parte fica tudo com ele. E eu fico com a parte de administrar o dinheiro, de pagar as contas, de fazer os fechamentos dos caminhões, de pagar funcionário. RH e financeiro. Eu fico com essa parte. Daí ele falou, bom, desde que você consiga fazer essa parte, se é uma coisa que você quer ir, então, né, vai, eu vou te apoiar. E aí eu peguei e fui, sabe? E tá sendo, assim, maravilhoso, porque cada, assim, vida que tá sendo transformada. Esses dias, uma mãe entrou em contato comigo porque o filho... E eu sou muito honesta também. Quando eu vejo que é uma coisa que não é pra mim... Não tá ao seu alcance. Eu falo pra pessoa. Aí essa mãe entrou em contato comigo É muito bom sinceridade, isso. né? Mas você tá sendo honesta com o teu paciente, né? Sim, ela falou pra mim assim, olha, meu filho tem problema de TDAH, hiperatividade, e as professoras, assim, não tá mais dando conta. Falou que, assim, que eu vou ter que ir com ele pra escola porque ele tá atrapalhando a aula e ele é muito nervoso. E foi falando os nomes dos remédios que ele tomava. Eu falei, olha, eu nunca tratei criança, mas se você quiser, eu não vou nem te cobrar essa consulta. Você traz ele aqui, eu vou fazer uma sessão com ele. E se você ver que ele for melhorar, você traz ele novamente e daí você vê se você quiser continuar o atendimento. Aí ele pegou e veio, sabe? E fez essa primeira sessão. Aí depois ela pegou e me mandou mensagem falando que ia fazer o tratamento com ele. E aí meu Deus. Aí ela mandou mensagem pra mim esses dias, a foto do boletim dele.
E aí eu assustei, falei, o que é isso? Ela falou assim, pois é, as professoras perguntou o que foi que eu fiz com ele. Porque, tipo, 9, 8, sabe? Assim, ele tinha melhorado. Nossa. Então vamos lá entender isso eu quero aí. saber Como o que é essa barra de essa Axis. Como é que é feita? O que acontece nessa As sessão? barras de Axis, elas são 32 pontos que estão localizados na nossa cabeça, que é responsável por cada área da nossa vida. Ali vai ficar armazenados traumas que a gente tem, memórias de dor, memórias de sofrimento, as crenças limitantes que a gente tem. E aí, quando você corre as barras... Por que barra? Porque tudo que tem de um lado tem do outro. Então, sempre que eu corro as barras, tipo, eu pego o ponto aqui, eu vou pegar de um lado, vou pegar do outro. O que acontece? A pessoa vai limpando aquilo, sabe? Do subconsciente da pessoa, e ela vai tendo, assim, vai abrindo a consciência dela, sabe? Ela vai melhorando, porque ela vai abrindo a consciência, ela vai tomando novos hábitos. É o despertar mesmo, né? O despertar da consciência. Seria como se fosse mandando arquivos pra lixeira ou deletando os arquivos? Exatamente. Ele vai deletando os arquivos da mente humana, no caso, né? Isso, da mente da pessoa. Ele vai deletando aos poucos, sabe? Conforme ela vai fazendo... Cada sessão que ela corre, cada sessão que ela faz, ela vai deletando essa informação e vai abrindo o espaço pro novo. Mas ela fala do problema ou não fala? Não, e o fantástico das barras de Axis é isso, porque você não precisa... Você só fala assim, eu quero correr minhas barras. Você não precisa falar, olha, eu tô com problema disso, correr dizer minhas barras. Correr Gostei as barras. desse termo. Quero correr minhas barras, Você deita na maca e, assim, a maioria das pessoas dormem, sabem? Apaga. Daí coloca, tipo, fiozinhos, assim? Não, é tudo manual. É uma massagem mesmo que eu vou fazendo. Nos pontos? Em cada ponto. Eu tenho um mapinha. Tá. E aí, naquele mapa, eu tenho certinho os pontos. E eu vou fazendo a massagem em determinados pontos da cabeça da pessoa. E aí, só que assim, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum problema com dinheiro, alguma crença limitante com dinheiro, o meu dedo, ele vai pulsar. Aí eu sei Você vai saber. Aí eu sei que eu tenho que ficar mais tempo ali. Tá. Porque, por exemplo, quem tem uma... Peraí. Tá. Vamos por partes. Vamos por partes. Onde que tá o ponto do dinheiro aqui? Procura pra mim. E Me também, fala, assim, pra ver se ele vai pulsar. Não. Essa questão, muita gente tem Você problema. sente? Problema não, crenças limitantes com Crença dinheiro. limitante. Porque, igual eu te falei, dos 0 aos 7 anos, nós vamos armazenando todas as nossas memórias. Nós vamos criando a nossa personalidade dos 0 aos 7 anos. Por exemplo, se é uma criança que a mãe sempre fala... Ai, dinheiro é muito difícil, dinheiro não dá em árvore. Principalmente esse. Ai, menino, para de me pedir as coisas, dinheiro não dá em árvore. Toda a nossa geração. A gente vai. Muito A gente isso, vai. né? Eu acho que a gente vai ter que voltar de novo pra barriga da nossa mãe, sair de novo. Todo mundo, A gente né? vai criando aquilo, né, no nosso subconsciente. Dinheiro é sujo, passa de mão em mão. Dinheiro é Isso, não pega sujo. isso. Não pega dinheiro, porque dinheiro é sujo. Não põe na boca, porque dinheiro Sim, aí aquilo vai criando um arquivo no nosso consciente de que dinheiro faz mal. Que é negativo. E se dinheiro faz mal, o nosso cérebro, Ele vai ele eliminando, é uma coisa deixando de assim... lado. Extraordinário. Extraordinária, porque, por exemplo, se você pensa que uma coisa te faz mal, ele vai te fazer o quê? Ele vai tentar te proteger, porque Se livrar daquela coisa. ele vai tentar te livrar daquela coisa. Tá explicado, Dani. Tá explicado. Aí, ou vai ser aquela pessoa que vai ter desordem com dinheiro. Ou, sabe aquela pessoa que ganha, mas tudo Gasta. que ganha, gasta. Ou então vai ser uma pessoa que também pode ser que ela tenha muito, mas Economiza ela demais. economiza demais. Ela não se dá o prazer de... Não de se com- permite. Não se permite. Então, Quem é que não conhece gente assim, gente? Todo mundo, ou a pessoa gosta de mais ou gasta de menos. É difícil você encontrar uma pessoa que é extremamente equilibrada com as suas finanças, né? Pelo menos as pessoas também não falam muito sobre isso, né? Não Mas conversa muito, a gente com verdade. percebe, assim, rede social, por exemplo, se for olhar comentários, quando o assunto é dinheiro, você vê muito isso. É realmente esse desequilíbrio, né? Com a gestão das São contas. pouquíssimas as pessoas que dizem mimimei, né? Mimimei. Como? Você não viu essa? Não. Como é o nome dela mesmo? Da Virgínia, Da eu vi. Virgínia. Da Virgínia. Da ela bolsa caríssima. mimimei. Virou um meme isso daí, Ah, Dani. tá. Mimimei, Quando você comprou um mimo mimimei. pra você mesma. Né? Ela não deve ter crença limitante. Ela não deve nenhuma ter, com relação a Ai, Lady! Meu Deus! E as barras de Axis é bom que ela te traz isso, sabe? E o Axis, ele traz essa consciência
E ele traz, assim, algumas ferramentas que a gente... As afirmações verbais, né? As ferramentas verbais que a gente utiliza. Eu, por exemplo, de manhã, quando eu acordo, eu sempre falo: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. O que significa esse... Amém. Que legal. O que significa mesmo. esse tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória? Eu escuto muitas pessoas falando assim: mas aí se você fala tudo, vai vir coisa ruim também. E aí eu falo assim: gente, mas vamos raciocinar. Quem que tem uma vida perfeita? Ninguém tem. Todo mundo vai ter problema. Mas quando você fala que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, significa que você vai tratar daquele assunto com facilidade, alegria e glória. Alegria é coisa boa, Alegria né? é coisa boa, glória vem de Deus. Exatamente. Então, assim, por exemplo, eu também tenho uma coisa muito assim... Não sei se vocês já sentiram em algum lugar e sentiu uma energia pesada, Muito. uma energia ruim. Muito. A Daniela é bem ligada em energia. Sou. Não, é assim, você já fala: devolva o remetente com partículas de consciências anexadas. Por Tá quê? anotando aí, Peraí, irmão? calma, Anota tudo aí. Para tudo. Eu vou mandar você Devolva disso. ao remetente com... Partículas de consciência anexada. Por quê? Anexada. Porque você tá devolvendo. Você pergunta: corpo, isso é meu? Porque o nosso corpo, ele fala, gente. Ele A gente sente, eu sinto. A gente sente, tipo assim... por exemplo, quando você trabalha muito, no final do dia você não tá muito cansado. Demais. Ou então, quando você tá estressado, você não sente uma dor de cabeça. Sim. O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. O tempo todo. Às Que vezes, eu não sei legal. se já aconteceu com vocês, de vocês serem convidados para algum lugar, para ir para algum lugar e você não querer muito ir, mas e o seu corpo, tipo, dá uma... É seu corpo falando, te avisando para não ir. Então, isso é muito legal, eu sempre Nossa, falo. é incrível, é sensacional mesmo. Devolva o remetente com partículas de consciências anexadas, porque você está devolvendo, e quando você fala partículas de consciências anexadas, você está anexando coisas boas e aquilo não vai voltar para a pessoa, aquela energia é ruim, né? Vai voltar uma consciência melhor, digamos assim. Isso, uma consciência melhorada. Legal. Porque Bom, não sei também, né? Me corrija se eu estiver errada. Mas, assim, muitas vezes a outra pessoa nem sabe que tem uma energia ruim. então. Não, né? Muitas vezes a pessoa não sabe. Já viu até um meme também na internet que fala assim: a pessoa vai lá e toma banho de sal grosso, fala que é pra evitar as energias ruins, mas ela nem tá sabendo que a energia ruim é dela. Meu Deus. Mas Vocês assim, lembram ó, desses memes? vamos lá. A pessoa que é invejosa, por exemplo. Ela sabe que ela tá sentindo inveja naquele momento, não sabe? Olha, isso é uma pergunta muito interessante que muitos pacientes falam isso pra mim, né? Dessa questão da inveja. Porque o que é a inveja? A inveja, ela é uma baixa autoestima que a pessoa tem, né? E daí, quando a pessoa, a autoestima dela é tão baixa, ela vai produzir esse sentimento de inveja porque, por exemplo, a inveja, o que é? Ela não querer que o outro tenha também. Não é, eu acho esse colar seu bonito. Ai, que lindo esse colar, vou comprar um igual. A pessoa que tem inveja, ela vai querer que o outro não tenha. Só que assim, geralmente essas pessoas que são muito invejosas, Péssimo, né? elas têm a consciência dela é baixa. Ela sempre vai achar que a culpa é do outro. Porque é mais fácil a gente culpar o outro do que a gente... Lembra lá no começo que eu falei que quando a terapeuta falou pra mim que o problema estava em mim, eu achei que ela tava ficando doida. E aí... Quem tinha que me tratar era eu. Então, assim, quando eu me trato, tudo à minha volta melhora. Verdade. Porque às vezes a gente fica ali culpando sempre o outro. Ai, porque é muito mais fácil a gente ficar nessa posição de vítima, né? É mais uma crença limitante também, porque de repente a gente cresceu dessa forma, dessa maneira, com as pessoas ao nosso redor. Exatamente, porque é tudo da forma... Por exemplo, essa questão da baixa autoestima, ela vem muito também da infância. A gente vai pegando coisas ali de escola, às vezes... Por exemplo, eu tinha... A minha autoestima era muito baixa, porque eu sofria muito bullying na escola. As crianças tiravam sarro de mim porque eu era muito magra. E aí eu fui crescendo com aquilo, sabe? E aí quando eu fui crescendo, foi me dando crise de ansiedade. Eu tinha muita crise de ansiedade. Daí, quando aconteceu esse problema com meu filho... aumentou muito, ficou muito latente. Então, assim, eu tinha a sensação que eu ia morrer. Aí dá quase síndrome do pânico, né? Uma ansiedade exagerada. Porque assim, as pessoas
O que é a ansiedade, na verdade? A ansiedade, por exemplo, hoje eu vinha pra cá, eu tava assim com aquela ansiedade boa, né? Tipo, Sim. era uma coisa boa que acontecia, você tava na expectativa. Sim, friozinho na barriga, É, uma ansiedade gostosa. com medo de travar. Aham. Isso daí é uma ansiedade boa. Mas o que é a patologia ansiedade? É quando o problema já está afetando a sua qualidade de vida. Por exemplo, você já não dorme direito, ou você não come, ou você come demais, desconta na comida. Aham. Você Você come vai- emoções. Você vai perdendo a sua qualidade de vida. Então, assim, por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso emocional. Que legal. Hoje eu ajudo muitas mulheres a aumentarem essa autoestima. Tem outra crença de que as pessoas têm e nem sabem é que assim, o outro merece mais do que eu. As pessoas têm esse sentimento. Esse sentimento é uma crença mesmo. E aí, como ela sabe aquelas pessoas que sempre faz tudo pro outro, tudo pra agradar o outro? Sim. Vai fazendo. Ela tem uma necessidade de ser aceita. E aí, o que acontece? Ela tem um baixo merecimento mesmo, de às vezes achar assim, não, mas o outro merece Precisa mais. É. O outro tá necessitando mais do que eu. Mas eu sempre falo, nós temos que nos colocar em primeiro lugar. No avião, quando a gente vai andar, o que o aeromoça fala, né? Primeiro em você. Primeiro você. A máscara As de máscaras, oxigênio. é verdade. Depois no outro, né? Porque se a gente Como é que não- você vai salvar o outro se você não se Nossa. salvou? Né? Se a gente não se salva. E o Theta Healer, ele é uma ferramenta também muito potente que ajuda as pessoas a quebrarem esses padrões limitantes. Por exemplo, é? O que é é uma Theta Healer? técnica de meditação guiada. A pessoa vai lá, né? Ou às vezes eu atendo também muito pela online, né? Sério? Eu faço a chamada de vídeo e eu faço a meditação com a pessoa. O que é o estado Theta? É aquele estado que você tá ali, sabe quando você tá pegando no sono, assim? Que você tá... Esse é o estado Theta. Ali, você consegue acessar muita informação. Olha. Então, quando o paciente, às vezes ele, mesmo que ele não entre, como eu faço a meditação, eu já sou treinada, eu entro em estado Theta e automaticamente ele Theta. é uma onda cerebral. É quando a sua onda cerebral ela fica bem baixinha, Tá, sabe? quando você tá quase dormindo. Quando você tá quase dormindo. Você tá naquele estágio entre dormindo e acordada. Isso, aquilo ali é a onda cerebral Theta, né? É o estado profundo ali do sono. Aí, quando eu entro em estado Theta, o que acontece? Eu faço digging com a pessoa. O que é esse digging? São as perguntas. Por exemplo, a pessoa chega lá e fala assim... deixa eu ver aqui um problema que as pessoas têm muito eu tenho dinheiro. Eu tenho problema com dinheiro. Aí eu pergunto... Mas por que você tem um problema com dinheiro? Ela vai falar assim, eu não sei, eu tenho problema com dinheiro, eu não consigo guardar dinheiro. E eu pergunto, e quando que isso começou? Ela fala assim, eu não sei quando que isso começou, eu não tenho recordação. Eu pergunto pra ela, né, o que te vem à mente, qual o sentimento que tem essa questão do dinheiro pra você? Qual que é a sensação que você tem quando você não consegue guardar dinheiro? Aí ela vai falar assim pra mim, às vezes... eu me sinto incapaz. Aí eu pergunto, quando que foi a primeira vez que você se sentiu incapaz? Ela vai voltar lá na infância. Na escola eu fui apresentar um trabalho. E a professora não gostou, tirou sarro de mim. A classe tirou sarro de mim, eu me senti incapaz. Então, olha da onde que estava vindo a crença. Aí eu pergunto, e o que você está ganhando com isso ainda? Porque tudo na vida, infelizmente, a gente tem o ganho, né? Se ela tá tendo uma crença de que ela é incapaz, qual que é a crença por trás disso? Eu falo pra ele, e o que você tá ganhando com isso? Aí geralmente a pessoa fala assim, mas eu não tô ganhando nada, o que eu tô ganhando com isso? Aí se você soubesse? Aí ela vai falar assim, se eu sou incapaz, então eu nem vou tentar, né? E se você... E qual que é a parte boa de não tentar? A parte boa de não tentar é que eu não vou me sentir frustrada. Se eu tentar fazer alguma coisa e não vou conseguir, então tá tudo certo. Então, daí, você vê como que o subconsciente da gente é muito doido? Digamos que você acessa o subconsciente da pessoa. A própria pessoa vai
trazendo essas informações. Coisas que às vezes ela nem lembrava, ela vai trazendo. E aí depois eu faço a substituição. Eu falo pra ela, você me permite que eu traga pra você a consciência de que você já pode ter dinheiro, de que você não precisa se sentir incapaz, de que você não precisa passar por situações que te deixem incapaz, que você já sabe viver o seu dia a dia tendo capacidade. Aí a pessoa vai aceitando esses downloads e daí vai melhorando. Que graça! Quantos anos você tem, Neide? Eu tenho 33. Novíssima! Você fez faculdade de alguma coisa? De ciências... Eu sou bacharelada e licenciada em ciências biológicas, fiz na Unemat. E quando eu terminei a minha formação, eu fiz pós-graduação em análises clínicas e biotecnologia. Trabalhou na área? Olha, eu comecei, assim, na parte da licenciatura, eu trabalhei, eu fui professora, né, do estado. Você deu aula? Eu dava aula. Que legal! E daí depois... No estado ou no município? No estado, no município. Não, no município eu nunca cheguei a dar aula, no estado. Qual escola que você deu aula? Eu dei aula no João Batista. Ah, aqui pertinho. Dei aula ali no João Batista e dei aula lá em Dessolândia também. Aham. E tem a ver, biotecnologia, tem alguma coisa a ver com a sua terapia? A biotecnologia em si, não muito, mas a biologia tem muito. Porque, por exemplo, quando eu falo de energia, né? As pessoas têm muita crença que acham que é coisa espiritual. Isso que eu queria falar sobre isso. Bom dizer sobre isso, porque realmente eu acredito que muita gente pense que energia tem algo a ver com o espiritual. Tem? Não, Gente, não tem nada a ver. Eu falo assim, eu até brinquei com um paciente meu essa semana, que ele falou isso, a mesma coisa pra mim. Eu falei, todo mundo que foi à escola, pelo menos até a 7ª série, não deveria pensar isso. Ele falou pra mim, por quê? Falei, porque eu já dei aula pro 7º ano e eu expliquei sobre isso. E eu nem tinha contato ainda, que foi lá atrás, né? Aí ele falou, por quê? Falei, porque... do que é feita a matéria? E ele falou assim, não sei. Falei assim, tudo que tá aqui, eu, você, essa maca, tudo que tá aqui é o quê? É matéria. A matéria, qual que é a menor unidade da matéria? É o átomo. O átomo, ele é composto de quê? De energia, prótons, nêutrons e elétrons, carga positiva, carga negativa e carga neutra. Se você pega uma pilha, lá não tem, se você colocar o lado, não tem uma carga positiva, a carga negativa, sim. Às vezes a bateria do carro não dá ruim lá e você tem que pegar e você tem que colocar certinho lá, a carga negativa, a carga positiva, e aquilo ali é o quê? Energia. Então, tudo é energia. Os nossos pensamentos, ele também produz uma energia. Por que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa? Porque tudo que nós pensamos, ele vai ser ressonante. Aqui nós temos um campo eletromagnético. Eu tenho meu campo eletromagnético, cada uma de vocês vai ter um campo eletromagnético. E ele tem, assim, o nosso espaço é bem maior do que o meu corpo, né? Exatamente. Então tem você e teu espaço. Sério? É como uma frequência de rádio. A gente não vê, mas nós somos uma frequência de rádio. Então, sabe aquelas pessoas que têm muita conta? Aquelas pessoas que têm, por exemplo, muita dívida e só entra em dívida e mais dívida e fica, meu Deus, eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que pagar minha dívida, e daí parece que ela vai se endividando. Por quê? Porque ela tá emanando essa energia, a energia dela vai ficando densa, então o campo eletromagnético dela vai vindo o quê? O cérebro dela vai entender, o nosso cérebro ele não entende o não. Quando você fala conta, ele vai entendendo que você tem que ter mais conta. E quando entra um dinheiro, a pessoa dá um jeito de gastar todo o dinheiro e ficar devendo. Exatamente. Pra ela continuar nesse looping. Exatamente. E assim, eu sou prova viva disso, porque comigo, depois que eu mudei a minha consciência, nossa, gente, as coisas assim... Fluiu, assim, sabe? Deu um giro, eu vou passar... Semana que vem... Isso através da barra. Isso, através da barra, na verdade, isso daí é através da mentalidade. Porque, assim... Tem a diferença entre os pensamentos e a mentalidade. Quando a gente fala assim, vamos tomar cuidado com o nosso pensamento, primeiro a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Porque o pensamento é tudo que vai vindo na nossa cabeça. E às vezes você não tem controle, né? Às vezes a gente não tem controle. Ele vem. Você tem controle pra expulsar ele, mas ele do nada vem um pensamento. E a mentalidade? A mentalidade é o que tá embasado ali, as coisas que você acredita. Então, quando você muda suas crenças, que você muda o que você acredita, você automaticamente vai mudando seus pensamentos. Por exemplo, você abre um espaço
Pra você entender algo novo e acreditar naquilo. Exatamente. E você vai quebrando aquilo que você acreditava antigamente e deixando o novo agir. Mais ou menos isso. É, exatamente isso. E como que faz para quebrar? Vamos supor uma situação. Vim de uma família, não é o meu caso, eu tô supondo, tá? Em que havia muita escassez, né? Escassez para tudo. Não tinha dinheiro para nada. E aí eu cresci com essa mentalidade. Hoje eu ganho dinheiro, mas na minha cabeça eu não tenho dinheiro para nada. Como é que a gente muda isso? Mudando a sua crença limitante. Você tem que limpar essa crença limitante. Ou fazendo barras, ou fazendo Theta Healer. Tomando consciência disso, entendeu? Tomando consciência de que o dinheiro é algo bom. Exatamente. De que o dinheiro é bom, é perfeito, é agradável, que o dinheiro não é sujo, entendeu? E o verbalizar também faz todo sentido? O verbalizar, ele é bom, mas assim... Eu costumo dizer que as frases afirmativas, ela é boa, mas para quando você já tem um pouco de consciência. Porque, por exemplo, você tem que sentir. O que o universo ele capta, as nossas energias, é o que você está sentindo. Por exemplo, se eu falar assim, que eu sou grata, mas se eu não estou sentindo aquilo, é como... Você vai ter que ficar repetindo muitas, muitas vezes. Quando você vai... os nossos pensamentos, ele gera sentimentos que geram ações. Então, você tem que mudar o seu pensamento para você conseguir mudar o seu sentimento. Porque quando você emana um sentimento, por exemplo, de gratidão, a gratidão ela é a melhor coisa que tem para você mudar qualquer coisa. Por exemplo, esse fim de semana, meu filho deu aquela adenovírus e a pele dele ficou toda pipocadinha, assim, sabe? E ele começou a passar muito mal, que tava com coceira. Adenovírus? É um vírus que tá... Novo aí, que tá pegando as crianças. Aí eu fui com ele pro hospital, de madrugada. Mas mesmo eu indo com ele pro hospital, eu fui agradecendo. Ai, meu Deus, obrigada porque eu tenho um carro. Obrigada porque eu tenho um plano de saúde. Obrigada porque não é... Tipo, ele tava chorando, ele tava se coçando. Mas eu sabia que não era uma coisa grave, né? Que poderia, igual ele já teve, correndo risco de vida. Então, aquilo ali me gerou uma gratidão. Você poderia ir murmurando. Ai, meu Deus, de novo, de madrugada, era meu sono, o menino tá doente, olha, não tem dinheiro, não... Ai, que bom poder agradecer, né? É essa questão mesmo do agradecer, aí você vai conseguindo mudar os seus padrões. Porque quando eu mudei esse padrão que eu tinha, quando eu consegui limpar as minhas crenças limitantes, que eu vim de uma família de origem muito, muito humilde. Nós éramos em 5 irmãos. E aí, a minha mãe não tinha condição de dar, tipo, roupa nova pra todo mundo. Eu sou a caçula lá de casa. Então, eu herdava a roupa de todo mundo. Só que eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre acreditei, sabe? Assim, que eu ia... Sempre foi autoastral. Sempre achei, assim, que eu ia ter uma roupa boa. Que eu sempre achei que eu ia ter as coisas boas, sabe? Assim, eu lembro que quando eu era criança, eu morava na fazenda. E a gente não tinha muito, assim... muitas coisas. Vocês são de Tangará mesmo? Não, nós somos de Cuiabá. Tá. Só que morei sempre a vida toda em fazenda. Meus pais eram seringueiros e aí morei a vida toda em fazenda. Sabe o que eu fazia? Eu ralava a abobrinha, eu fazia um refogado de abóbora, aí eu pegava o arroz, eu pegava um potinho de manteiga e colocava o arroz embaixo, colocava aquela abobrinha em cima, aí desenformava no prato. Eu pegava uma cebolinha, colocava ali, assistia Ana Maria Braga. Deus, que gracinha! Isso eu criança, porque... Ficava um prato lindinho. Ficava um prato lindo. E pra mim, era o mesmo prato que a Ana Maria Braga tava fazendo. Olha isso. Então, assim, eu sempre, assim... Eu nunca... Apesar de toda a infância difícil que eu tive, eu nunca fui aquela pessoa que fiquei... Ai, meu Deus, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Porque, por exemplo, a minha mãe... Ela sofreu um acidente de criança, ela não tem um olho. Então, assim, ela ficava com vergonha de ir na escola. Então, por exemplo, entrega de boletim, minha mãe não caía. Então, assim, eu nunca ficava murmurando, ai, minha mãe não foi, não sei o quê. Não, eu agradecia, porque uma outra hora minha mãe ia lá, sabe? Então, isso já é seu. É isso que eu vou aproveitar você trazendo esse seu perfil pra te perguntar o seguinte. Algumas pessoas, elas são otimistas por natureza. Outras pessoas parece que são negativas sempre. Por mais que tudo esteja acontecendo de bom, tanta coisa legal, família inteira com saúde, não tá faltando nada
difícil de conseguir e a pessoa tá sempre reclamando. Mas, gente, só você pensar, quantas pessoas você conhece que são assim, negativas sempre? Sempre. Aí eu fico pensando, meu Deus, mas será por que isso acontece? Por que são pessoas que têm essa natureza tão legal de agradecer tudo e outras pessoas, às vezes, têm dificuldade de sair desse lugar, da vontade, sabe, ajudar, né? Ajudar quando você escuta uma pessoa reclamando tanto. Mas e aí? Como é que você ajuda uma pessoa negativa sempre? Então, isso daí, o que acontece? Eu falo assim, que cada pessoa, ela tem uma consciência, né? E aí, o que acontece? Aquela pessoa, ela que vai se tornando pesada, que essas pessoas que reclamam muito, ela vai se tornando uma pessoa mesmo pesada. Aquilo ali é como... Ela vai passando por algumas situações na vida dela que vai causando feridas, sabe? É como se fosse... sabe ferida? Que aí você vai lá e põe um band-aid, mas aquilo tá lá dentro. E aí, conforme vai passando o tempo, aquilo vai escorroendo. Então, assim, ela tem que tratar o emocional, porque ela tá com tantas memórias de dor e trauma ali pode ser por algo que aconteceu lá no passado dela de criança que ela nem lembre, ou pode ser por coisas que vai acontecendo mesmo ao decorrer do tempo, que ela vai se tornando aquela pessoa pesada, sabe? Aquela pessoa negativa que para toda solução ela arruma um problema. Mas aí, Lady, então... Ai, pior, pra todos os... É isso. Deus. Em resumo, é isso. Pra toda solução, você arruma um problema. Só que se você quer mudar, procura Lady. Procura Lady. Exatamente. Tá, mas e como é que faz pra geralmente essa pessoa ter essa consciência? Porque geralmente essas pessoas não conseguem entender. Então, aí isso daí é a pessoa, porque eu falo, ninguém muda ninguém. Eu também, quando os pacientes chegam pra mim, eu tenho isso, aí eu deixo ela, primeira consulta, eu deixo ela falar tudo que ela tem. Aí depois eu pergunto, qual que é o seu nível de comprometimento com a terapia, de 0 a 10? Aí ela vai falar assim... 2. Ela 2, 3, 4. Eu falo, olha, então não vou poder te ajudar. Eu sou honesta, gente. Se for uma coisa que eu sei que eu não vou dar conta, essa semana mesmo eu dispensei 2. Aí eu falo assim, olha, então não vou poder te ajudar. Por quê? Porque quando a pessoa tá ali muito no papel de vítima, a vítima ela não consegue cocriar, a vítima ela não consegue atrair nada de bom pra vida dela. Então, por exemplo, se é uma pessoa que é muito negativa e eu sou uma pessoa muito positiva, por mais que eu chegue e fale, por exemplo, a Teodora é uma pessoa alta astral e eu sou lá aquela pessoa que fica reclamando de tudo. Por mais que a Teodora chegue pra mim e fale, olha, Leidiane, mas olha pelo lado bom, você tem isso, você tem aquilo, eu não vou conseguir enxergar, porque eu tô no meu papel de vítima, entendeu? Eu não vou conseguir enxergar. Então, primeiro passo é ela tomar consciência de que ela tem um problema. E se comprometer e mudar aquilo. Porque daí, na terapia, ela vai conseguir mudar a mentalidade dela. E quando ela sai desse papel de vítima e fala, epa, tem alguma coisa errada. Se a vida de todo mundo tá assim, dessa forma, e a minha não tá da forma que eu gostaria, então alguma coisa tá de errado. Então, a terapia, ela serve pra isso, pra pessoa tomar consciência. Tem muita gente que acha que vai lá, vai fazer uma sessão de barras e vai resolver os problemas dela. Eu falo, gente, eu não salvo a vida de ninguém. Assim, eu trago a consciência pra pessoa que ela tem um problema e que juntos a gente vai trabalhar pra melhorar aquilo, né? Mas se ela não tiver consciência, por mais que ela vai lá e faz... Tem gente que... Essa semana entrou em contato comigo uma senhora que faz 19 anos terapia e diz que não melhorou. Mas por quê? Porque ela tá esperando que a terapeuta salve a vida dela. Hein, mas e se tiver um caso aí de transtorno de personalidade, por exemplo? E aí, tipo assim, tem algo que foge da sua alçada, que é o caso para psiquiatra, por exemplo? Tem situação que você não vai? Como é que é? Tem situações que, se for uma pessoa, por exemplo, que tem uma depressão muito, muito profunda, se for uma coisa assim muito grave, eu prefiro um caso muito grave, eu prefiro não mexer. Porque tem pessoas que têm transtorno de bipolaridade, tem transtorno de personalidade, e daí são casos muito difíceis, né? E realmente não é no seu caso, eu imagino que não entre ali, né?
A terapia é para aquela pessoa que está com crise de ansiedade. Eu trato assim, pessoas que estão com crise de ansiedades, as pessoas que têm baixa autoestima, que quer ter mais autoconfiança, que quer melhorar alguma coisa da vida, mas que ela já tem uma consciência de que ela tem um problema. Agora, aquelas pessoas que nem sabem que tem um problema, aí já fica mais difícil, porque se eu for falar, ela vai achar que tá tudo bem com ela, que ela tá, que tá maravilhoso, que ela não tem problema nenhum. Ou se for uma pessoa também que tá ali, que acha que é tudo muito difícil, por mais que eu tente ajudar, ela não vai melhorar. Porque na consciência dela, a vida dela é aquilo e pronto. Uma verdade, ela toma por verdade acabada, sabe? Então, esses casos, por exemplo, muito específicos, que é já caso de psiquiatria, eu prefiro não pegar, sabe? Seria algo patológico mesmo. Aí, porque assim, eu tenho muitas pessoas que eu trato pessoas que passam pelo psiquiatra, tomam remédio. Eu tenho muitos casos. Pacientes assim? Tem pessoas. Na verdade, a maioria das pessoas que eu atendo toma algum remédio controlado. Na verdade, esse teu papel, ele vai fazer parte dessa rede de apoio, digamos assim, né? Exatamente. Eu, por exemplo, Leidiane, eu consegui sair, né, da crise de ansiedade que eu falei pra vocês, que eu tinha, que eu tava, assim, num estado já de... Eu tava com fibromialgia, eu tomava remédio controlado também pra melhorar a fibromialgia. Só que quando eu tomei consciência, eu Leidiane, consegui sair disso tudo sem nenhum remédio. Você não toma mais? Eu não tomo nada. Eu mal tomo, assim, minha mãe que fala, né? Viu a Leidiane tomando a dipirona, leva ela pro hospital que ela tá morrendo. Então, olha que legal. Então, assim, é uma luz pra muita gente que acha, nunca vou conseguir parar, é difícil parar de tomar o remédio controlado. Não, né? É muito possível. Tem pessoas que conseguem, sabe? Eu tenho pacientes, assim, que conseguem parar com os remédios, porque vai se sentindo uma melhora mesmo, vai tendo esse despertar da consciência. Tem pessoas que conseguem sair dessa crise de ansiedade, conseguem parar de tomar remédios ou conseguem pelo menos diminuir a dosagem. Mas é igual eu falei pra vocês, tem muita gente que acha que tem muito preconceito, né? Acha que é alguma coisa espiritual e também por preconceito não vai. É porque não entende mesmo. E assim, tá tudo certo. Às vezes a pessoa acha assim, não, eu não vou lá porque é alguma coisa espiritual. Vai baixar um espírito, vai fazer alguma coisa. E não é, gente, não tem nada a ver, né? Eu falo assim, trabalhar com essa energia é a energia mesmo do corpo que a gente tem. Porque tudo é energia, né? Tudo que tá na matéria é energia. E aí, quando a gente fala que trabalha a espiritualidade, a pessoa já pensa que... o que é a espiritualidade? A espiritualidade é essa conexão que nós temos com a gente mesmo, com a nossa essência e com o nosso autoconhecimento. Por que tem gente que tem tudo? Tem casa, carro, tem tudo de bom. Mas ainda assim... Tem problema de depressão, não tá feliz. Porque essas pessoas, elas perderam esse contato com ela mesma, elas perderam autoconhecimento. Então, é muito importante que a gente tenha o nosso autoconhecimento, que a gente cuide da nossa mentalidade, que é pra gente ter essa conexão, sabe? É muito importante a gente ter essa conexão com a gente. E a espiritualidade é isso, essa conexão que nós temos com a gente, quando a gente sente. Eu falo assim, a meditação é boa porque Deus fala com a gente o tempo todo, só que a nossa mente é barulhenta demais. Lembra que eu falei pra vocês que Deus falava comigo, compra mamadeira? Mas a minha mente tava muito assim, barulhenta, tomada por os problemas e eu não conseguia enxergar. Só que assim... Eu sou muito impulsiva. Quando me vem um negócio, eu faço, né? E aí, eu atravessei a rua, comprei a mamadeira. Só que tem gente que não tem essa consciência. Porque a meditação, ela serve para quê? Para acalmar a nossa mente. Pra gente viver num estado de presença. A ansiedade, ela é o excesso do futuro. Quando você medita, você vem aqui pro presente. Pro aqui, pro agora. Você presta atenção no que você tá fazendo agora. E a depressão é excesso de passado. A depressão é excesso de passado. A pessoa fica, é alguma coisa que tá lá, que já foi, já passou. Então, a meditação é o quê? Você acalmar a sua mente, entrar em ponto zero. O que é entrar em ponto zero? Quando você fecha os seus olhos e tem essa conexão
com Deus mesmo, porque Deus, ele tá dentro de nós, Sim. né? Nós somos parte dele. Na Bíblia tá escrito, somos imagem e semelhança. E o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Exatamente, Deus. do Espírito Santo. E aí, eu me pergunto muitas vezes, será que eu tô cuidando, né, do meu corpo que Deus me deu? E outra boa razão pra gente cuidar do corpo Exatamente. que nós Porque temos, nós que é o somos- único lugar que a gente tem pra estar nesse planeta, dentro do nosso corpo. Exatamente. Verdade, a gente só tem esse corpinho. Nós somos Cuida dele. Nós somos a imagem e semelhança do Criador. Então, ele fala com a gente o tempo todo. Nós somos a centelha divina. É como se Deus fosse o oceano e cada um de nós fôssemos A uma gotinha. gotinha, né? Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, quando a gente tem esse autoconhecimento, nós estamos falando para Deus, obrigada, Deus, né? Porque cada um de nós viemos aqui para cumprir um propósito. Todos os dias, eu acordo e penso, eu tô cumprindo meu propósito? Então, hoje eu sei que isso que eu tô fazendo é um propósito de vida, porque eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo foi para me despertar mesmo, né? Que talvez eu tinha um propósito de vida e eu não tava cumprindo meu propósito, né? E isso de ajudar as outras pessoas, de levar essa expansão de consciência, eu tenho para mim mesmo que é um propósito de vida, E se trabalhar tornou com a sua isso. profissão. Sim, e assim, a minha mãe fala assim, nossa, mas você sofreu tanto para estudar lá na Unemate. Falei, mãe, não se apega a um diploma. Nossa. Ela fala assim, nossa, porque a biologia era muito sofrida. Eu ia tipo, 6h40 eu saía de casa, eu chegava 6 e pouco da tarde, que eu almoçava lá, né? Levava a marmita, tinha vezes minha comida azedava. Eu ficava o dia todo sem comer, às vezes eu ia pra aula de campo, sofri muito pra concluir a faculdade. Aí ela fala assim, nossa mãe, mas assim, ó, mas você sofreu tanto pra terminar a faculdade e você não tá... Não exerce. Falei, mãe, eu tô exercendo o meu chamado que Deus fez pra mim, então... E com certeza, tudo que você estudou na biologia, na pós-graduação, ajudaram a formar essa pessoa consciente que você é hoje. Exatamente. Nada foi descartado. Né? Tudo agregou. Tudo agregou, porque, por exemplo, quando eu falo pra você essa questão que eu tava explicando, né, do átomo, eu aprendi isso aonde? Na Claro. faculdade. Na faculdade, na minha formação. Gente, biologia é estudo da vida, né? Então, Biologia é estudo da vida. tudo a ver com o que você faz. Exatamente. Quando eu falo pras pessoas, vamos ter uma mente próspera, porque a natureza é próspera. E é próspera. A gente olha pra grama, qual que é o natural da grama? É crescer. Né? Até demais nessa época da chuva. Então, por que às vezes a gente fica parado? Ai, Senhor, eu quero crescer abundantemente igual a grama. Isso, e quando nós ficamos parados, nós estamos indo contra essa natureza de Deus. Porque eu falo verdade, assim, as pessoas, elas pensam muito assim... Ai, mas e se Deus me castigar? Eu falo, gente, Deus não castiga ninguém. Mas e por que aconteceu aquilo ali? Falo, Deus nos dá o livre-arbítrio. Deus fez as leis universais. Então, uma das leis universais é a lei do plantio e da colheita. Então, se você plantou, você vai ter que colher. Se você plantou mal, você vai ter que colher Gente, aquilo ali. e olha que coisa, né? Dani, hoje... Não sei qual horário, que dia você tá assistindo, mas hoje é uma sexta-feira. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque desde o começo dessa semana eu tô ouvindo essa frase. Você planta se você quiser, mas a sua colheita é obrigatória. O plantio é livre. O plantio é livre, a colheita é obrigatória. E finalizando a semana falando com essa belíssima entrevista. Olha os sinais. E olha que não tava falando pra mim, mas eu estava perto. Não, Será, Deus? Eu acredito muito, assim. Mas isso quando é a gente ótimo, fala do isso é plantio... ótimo. conexões. Mas quando a gente fala do plantio da colheita, eu acho ótima essa lei aí universal que Deus fez. Eu adoro, porque se eu tô plantando coisa boa, logo só vai vir coisas boas pra mim. Verdade. Então, isso daí, eu falo assim... Aí as pessoas, Deus castiga. Eu falo, não, Deus independente do que a gente faz, Deus vai continuar nos amando. O Criador, Ele nos fez. Só que Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não fere nosso livre-arbítrio. Até pra Deus interferir na nossa vida, a gente tem que pedir, né? A gente tem que pedir pra Ele, senão Ele não vai. Ele dá o livre-arbítrio pra gente. Então, nós que temos que tomar cuidado com as nossas ações. Porque se a gente planta, a gente vai ter que colher. Leide, e qual que é o seu grande sonho para sua vida?
Ai, o meu grande sonho é levar esse conhecimento para todas as pessoas, sabe? Dia 20 agora, eu vou dar uma palestra lá em Florianópolis. Gente, Como que assim? tudo! Convidada. Ai, então, assim, é o começo, sabe? Assim, é uma realização mesmo pra mim, sabe? Você quer ser palestrante? Eu quero levar essa consciência. Eu quero trabalhar com reprogramação mental. O que é reprogramação mental? É reprogramar mesmo a mente das pessoas, sabe? Para sair desse comodismo, para as pessoas tomarem consciência de que a vida é próspera, de que a vida é abundante, de que a gente tem que estar nesse movimento, sabe? Eu quero trabalhar muito com essa questão de reprogramação mental para ajudar as pessoas a saírem da crise de ansiedade, a sair do estresse, levar esse autoconhecimento, mostrar para as pessoas o quanto que é importante elas terem esse autoconhecimento. O meu grande sonho é esse. O que vai ter lá em Florianópolis, dia 20? Então, vai ter... Na verdade, olha pra vocês verem como que é, assim... Eu falo, o universo tem me presenteado com coisas maravilhosas. Olha isso. Eu recebi, na verdade, 2 convites, né? Um pra trabalhar com... pra ir em um curso que vai ter lá do... Eu ganhei o ingresso da Elaine Eurives, né? O nome do curso é Co-Criador Milionário, que ela traz essa mentalidade mesmo, né? Para as pessoas, faz uma reprogramação mental nas pessoas, para elas abrirem a consciência. E eu ganhei um sorteio disso. Uau. Que legal. E aí eu fui convidada também para uma palestra de autoconhecimento que vai ter lá, para eu falar do meu trabalho como terapeuta, da minha história mesmo. E parte do seu grande sonho está se cumprindo hoje, porque você quer falar para todo mundo, compartilhar teu conhecimento com todo mundo. Estamos na internet, e na internet a gente conversa com todo mundo. Então, né? tem uma parte do seu sonho já sendo realizada nesse momento. E olha que a gente sente honradíssimas De fazer parte dessa realização. Olha que gostoso. Gente, assim, hoje eu falo assim, eu sou uma pessoa muito realizada, sabe? Só de ver meu filho com todo o histórico dele, né? De ver ele da forma que ele está hoje, de ver minha filha. Ai, minha filha também. A minha filha é um ser de luz, assim, que vocês não estão entendendo. Todo mundo fala assim, mas essa criança não tem só 3 anos. Essa menina aí... A Beatriz tem 3. A Beatriz tem 3, né? E o Matheus vai fazer... A Beatriz tem 3 anos e 6 meses. E o Matheus, dia 21 de dezembro, faz 2. 2 aninhos. Uhum. Pertinho. do outro. É um pertinho do outro. Vocês imaginam o sufoco que Você eu tava... programou ou Não, aconteceu? o Matheus, eu levei um susto mesmo quando eu descobri que eu tava grávida dele, porque a Beatriz era muito pequenininha ainda, né? Então, assim, foi um baque pra mim. E aí, eu nem tinha recuperado direito de uma gestação. de uma gestação. Eu tive que... Tava nem dormindo direito ainda, gente. O lado bom é que cria junto, né? eu falo às vezes eu vejo as pessoas reclamando, eu dormi mal essa noite. Eu falo, gente, eu tô há 4 anos sem dormir, porque... Mais de 4, né? Porque depois que a gestação, a gente vai... tem um período ali que você fica indo muito no banheiro, tem uns enjoos, então a gente não dorme. E aí eu falo assim, que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque só de ver meus filhos crescendo, a minha filha, que é um ser assim... Nossa, ela é muito inteligente, ela é muito assim, sabe? Alto astral, ela fala coisas que eu nem sei de onde que ela tira. E parece assim que ela entende muito, assim, ela percebe muitas coisas. E ela é igual a mim também, assim, eu sou uma pessoa que eu percebo muito a energia das pessoas, sabe? Assim... E ela também percebe, ela tem muito disso. Então, só de ver meus filhos bem e eu conseguindo atender também cada pessoa que me manda uma mensagem de agradecimento. Olha, eu melhorei. Olha, eu tô assim. Olha, aconteceu isso. Tem muitas pessoas que me procuram pra... eu não tô com dificuldade pra encontrar trabalho. Eu falo, mas é que às vezes você não abriu o seu campo de visão. Aí ela vai, faz as barras, eu já ajudei as pessoas eu arrumei um emprego, foi lá, fez uma cesta. Eu tô trabalhando, consegui aquele salário que eu queria. Então, assim, isso é muito bom, porque cada pessoa que me manda uma mensagem de agradecimento, eu sei, assim, que eu tô cumprindo, sabe,
o meu propósito, a minha missão de vida mesmo. Porque eu tenho essa questão de trabalhar de terapeuta como uma questão mesmo de... Missão. Uma missão. Quem são as pessoas que você... São referência pra você Minha nessa mãe. área? Da área. É. Ai, são várias, assim. Eu só, assim... Acho que a grande de todas é a Luciana, né? Que é a terapeuta que te atendeu. Que me Que te atendeu. atendeu lá. Que Depois eu tenho a Elaine Eurives, que pra mim eu faço os cursos dela, que eu tô fazendo o curso pra me tornar uma terapeuta Hertz, que é totalmente voltado pra essa questão da energia mesmo. Tem a Beth Russo também, que ela é super alta astral, que ela traz essa consciência das pessoas. Então, assim, eu tenho várias pessoas que eu admiro, mas essas duas eu acho que são as pessoas, são as principais. Que legal. Que legal. E você estava falando que a sua mãe também é sua inspiração. A minha mãe é a minha primeira inspiração. Eu sempre falo assim, as pessoas perguntam para as outras, qual que é seu ídolo? E, eu não sei o que. Não, eu é minha mãe. Que a minha mãe tem uma história de vida também fantástica e eu acho que muito dessa positividade que eu tenho vem dela, porque minha mãe, o mundo tá desabando e ela vai... Ela tá confiante que vai melhorar. Ela tá confiante que vai melhorar. Você não vê minha mãe reclamando, ela nunca tá reclamando de nada, ela não tem um olho, né? Ela perdeu uma vista, então assim, passou por muitas dificuldades, mas eu nunca vi minha mãe reclamando porque não tem um olho. Ela perdeu como? Quando eu era bebê, eu acho que eu tinha uns 3, 4 meses, ela conta que ela tava vindo e o meu sobrinho brincando de estilingue. Meu sobrinho não, meu primo, sabe? Antigamente as crianças brincavam muito de estilingue, de atirar no passarinho. E atirou, e puxou, e no que puxou, a pedra entrou no olho dela. Nossa, e veio furou. direto. Entrou. Nossa. Aí ela teve que arrancar mesmo o olho. Sério? Ela tem olho de vidro? O olho dela é de vidro. E aí, assim, ela é muito... Eu falo, assim, que ela é muito especial por isso. Porque ela tá sempre... Ela tá sempre ali. Ela tá em movimento. Ela não para. Ela ajuda muitas pessoas. Ela te ajuda com as crianças também? Ai, ela é uma... Nossa Senhora, demais. Super assim, vó. Super vó. Ela é uma vó, assim, não pode nem olhar torto, né? Ô, Leide, deixa eu te perguntar. Quando você fala assim, por exemplo, no episódio lá da mamadeira do trânsito, né? Veio uma voz e me falou e tal. Quando você fala que essa voz é a sua voz ou é a voz de alguém, você escuta audível ou é um pensamento? Não, como é um pensamento, porque é assim, tipo, vem um lapso, sabe? Assim, ele passa sabe quando passa na sua cabeça? Porque nós temos o nosso eu superior, o nosso eu sobrevivente e o nosso eu subcorrente. Ai, O nosso eu... explica eles. Sobrevivente, a gente supõe que preciso comer, preciso... Né? Isso, o nosso eu sobrevivente, o que seria esse nosso eu sobrevivente? Nós somos seres que fomos feitos para sobreviver, tipo, para quê? Só para reproduzir e para gastar pouca energia. Nós não somos seres que fomos feitos para expandir. Então, esse nosso eu sobrevivência é aquilo assim... Se você tá comendo, então tá tudo bom pra você. Pra que você conhece esse lugar, sabe? O nosso eu subcorrente é aquela voz que às vezes você fala... Por exemplo, você recebe uma proposta de emprego. O seu eu sobrevivente vai falar assim, você tá ganhando mal aqui. Aí o seu eu sobrevivente vai falar, não vai. Não vai porque você pode se dar muito mal. Aqui tá muito ruim esse serviço, mas pelo menos você conhece, é um lugar conhecido. Aí o seu eu sobrevivente vai falar assim, olha, Leidiane, talvez a gente possa ir, mas se acontecer o caso de dar ruim, você vende, se você ficar muito sem dinheiro, você vende uma televisão, você vende, sei lá, você dá um jeito. Talvez possa ter a possibilidade, né? E aí... Esse é o eu subcorrente. Esse é o eu subcorrente, que é o que vai... Buscando jeito. Ele busca uma solução para os problemas que o nosso eu sobrevivente dá. O sobrevivente geralmente quer ficar sempre ali.
no mesmo. É quase uma vida vegetativa, digamos assim, com a planta. Exatamente, porque, tipo assim, tá ruim, mas é um lugar... O novo assusta, né? Tipo, aqui tá ruim, mas é um lugar conhecido. Mas eu tô confortável aqui. Eu conheço aqui. Aqui tá ruim, mas eu conheço aqui. E ali que eu não conheço. Esse é o nosso eu sobrevivente. E o nosso eu subcorrente, ele vai dar um jeito de você... Ele vai conseguir arrumar uma solução pro problema que o eu sobrevivente faz. E nós temos esse nosso eu superior. O que é esse nosso eu superior? É esse eu que consegue... quando você consegue falar assim para essas vozes, fica quieto que agora eu mando. Tipo, quando você silencia mesmo a sua mente e entra em contato com Deus, que vem essa voz de que vai dar tudo certo, de que eu tô aqui, nada vai te faltar. Então... Que lindo, né? Então, quando veio isso pra mim, com certeza foi o meu eu superior falando pra mim. Pega a mamadeira. E o que é esse eu superior? É essa conexão que a gente tem mesmo com Deus, é de que tudo vai dar certo. Então, quando veio isso pra mim, pega a mamadeira. E ele já tava vindo falando comigo lá, compra a mamadeira, porque eu não tinha. Por quê? Porque meu filho não mamava, como que eu ia ter? Então, se eu não tivesse atravessado, se eu não tivesse ouvido lá atrás pra atravessar a avenida, se eu não tivesse calado a boca do meu eu sobrevivente, eu não tinha conseguido dar o mamar pro meu filho. Então, é muito por isso que eu falo assim que a meditação é muito importante, porque quando você silencia sua mente, é quando Deus fala com a gente. E Deus nunca vai falar assim. Tem gente que fala, já aconteceu comigo, de uma paciente chegar e falar assim, meu marido tá me traindo. Eu falei, mas por que você acha que seu marido tá te traindo? Porque Deus falou comigo. Eu falei, mas por quê? Porque Deus falou. Aí eu falei pra ela, olha, Deus não ia te falar isso. Porque assim, as coisas que ela me falou... Ela viu uma mensagem do celular, viu a marca do batom. Aí tudo bem. O fio de cabelo no paletó. Nossa, Dani. Agora foi longe. Fio de cabelo no meu paletó. Mas aí são evidências, né? Ô, gente, a gente tá próximo de um show, hein? Muito forte. Estãozinho Chororó, tá chegando da galera da série. E nem patrocinaram a gente. E saiu isso. Mas é isso, Dani. Isso são evidências, mas Deus nunca vai te mandar alguma informação de medo pra você sentir medo. Ele não vai te mandar nada que vai te paralisar, que vai fazer você ficar com medo. E é isso que eu falo pras pessoas. Eu falei pra ela, olha, não foi Deus que te falou isso. Pode ser um eu sobrevivente, ou é seu eu sobrevivente ou seu eu subcorrente, mas nunca foi a voz do seu superior. Porque Deus, ele sempre vai trazer aquilo de conforto pra gente, né? E nesse caso, você conseguiu ajudar essa paciente? Ela entendeu que talvez não fosse uma coisa que ela estava imaginando. Talvez tenha sido real, né? Mas enfim, ela conseguiu entender o que ela estava passando. Ela entendeu. Ela falou assim, não, faz sentido, né? Agora que você tá falando, porque eu não tenho evidência, eu só escutei isso. Então, isso, né? E às vezes o que acontece? Às vezes o outro, né? Às vezes a outra pessoa tá falando... Tá inventando história, às vezes nem é aquilo, e ela pode ter dado ouvido para outra pessoa, se esse é o caso, mas às vezes pode acontecer, né, de você escutar uma sugestão e ter aquela sugestão como verdade, e às vezes não é a verdade, né? Exatamente, aquilo que eu tava falando para vocês, aquela hora de devolver ao remetente com partículas de consciência anexada, Então. porque às vezes você pega informação da outra pessoa, às vezes você pega a crença de uma outra pessoa que não tem nada a ver com você. Você tá ali na mesa, a pessoa falou um negócio. Soltou alguma coisinha, já achou que foi pra você. Exatamente. Né? Por isso, eu sempre falo para as minhas pacientes, não leve nada pro lado pessoal. Aí, eu falo, mas por que não leva nada pro lado pessoal? Porque às vezes nem é com você, sabe? Você mandou uma mensagem, às vezes, pra pessoa, a pessoa não respondeu, você já fala, ai, fulano não gosta de mim, fulano não quer me responder. Você nem sabe, às vezes a pessoa não teve tempo de responder, ou às vezes, inúmeras mensagens, se perdeu aquela mensagem. Ou às vezes você vai cumprimentar a gente não pessoa. para pra pensar, né, nisso. Eu sempre falo, não leve nada pro lado pessoal, nunca tire conclusões de nada também. Pergunta, às vezes a pessoa vai lá e tira uma conclusão. Eu sempre falo assim pra elas, honre a sua palavra. E quando eu falo honre com a palavra,
é para você honrar mesmo aquilo que você tá falando, porque quando você tem palavras ruins, ou às vezes a pessoa, você vai lá e dá uma opinião pro outro, que nem pedir, ai, como seu cabelo tá feio, ai, como você tá gorda. Que tipo de coisa que a gente tá emanando pro mundo? Eu costumo dizer muito isso, pra gente honrar sempre a palavra, nunca levar nada pro lado pessoal, e sempre fazer o melhor que a gente pode. O que significa fazer o melhor que a gente pode? Naquele momento, às vezes, eu não tô no momento muito bom, posso estar com a dor de cabeça, mas eu vou fazer aquilo da melhor forma que eu conseguir, sabe? Não fazer nada por fazer. Porque quando você faz as coisas por fazer, não vai ficar bom. Mas por mais que você faça de uma forma que talvez o seu melhor naquele dia não foi a sua excelência. E tá tudo bem. Então, quando a gente tem esses princípios, quando você começa a implementar essas coisas, não levar nada pro lado pessoal, honrar as tuas palavras e fazer tudo isso, você vai tendo uma vida mais leve. Porque as pessoas tomam... Eu já vi pessoas que fazem academia e tomam muito cuidado com o que comem. Ah, eu não como açúcar, não como isso, não como aquilo. E eu fico pensando... As pessoas têm cuidado com o que comem, mas não têm cuidado com a informação que tá chegando, ou não tem cuidado com o que fala, ou às vezes amaldiçoa o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque quando eu falo tomar cuidado com as palavras, às vezes a pessoa não teve um dia bom e você vai lá e retruca. Né? O que o outro... Pode piorar uma situação. Você nunca sabe o que a pessoa teve, tá passando. Então, a gente tem que ter... E o autoconhecimento traz muito disso pra gente, né? De conseguir controlar muito essas questões. Porque quando você se conhece, o outro não te atinge. Eu falo, ninguém tem o poder de tirar minha paz hoje. Ninguém tem. Aí, mas o outro... Não, o outro é o outro, eu sou eu. Porque quando você tá implicando com aquela... Quando a gente implica com uma pessoa, com um gesto de uma pessoa, é porque você tem medo de que você também tem aquela informação dentro de você. E será que é porque a gente até tem essa informação dentro da gente, a gente não reconhece, ou de repente exatamente. Tá se vendo no espelho, lá no inconsciente tá falando pra você. Exatamente. Quando você... pensa mal do outro, ou você também e lá dentro você está se rejeitando, ou você tem medo que tem. E quando você admira uma qualidade no outro, você tem aquilo em você também. Porque você só consegue enxergar no outro aquilo que você tem. Então, quando você... Legal isso, né? Não, eu já tinha escutado isso, assim, ó, o que você não gosta no outro, na verdade, você não gosta em si mesmo. Agora, o que você admira no outro, na verdade, você admira em si mesmo. Eu nunca tinha ouvido isso. E isso realmente faz muito sentido. Porque é aquilo que é como a gente enxerga, né? É como a gente funciona. Que legal. Leide, eu vou te fazer um desafio. Pode? Pode. Tá, o desafio o que você gostaria muito que realmente ficasse registrado nessa entrevista? A mensagem principal. Não vou dizer que é o mais importante, porque tudo aqui foi muito importante. Mas assim, a essência da sua fala nessa entrevista. Mas você vai ter um tempinho pra pensar, tá? No que você vai falar, porque a gente vai dar um recado enquanto isso. A gente vai dar um recadinho lindo, maravilhoso. Um recado que tem tudo a ver também, né? A gente estava falando sobre energia, né, Dani? Pois olha só, realmente, em convergência com o nosso assunto, vamos falar mais uma vez de energia. De energia. Energia gerada pelo nosso astro-rei maior, maravilhoso, Sol, gente. Dani, amo o Sol, gente. Sou fã do Sol. Mas agora tá boa essa época de chuva em Tangará, então precisávamos, né? Precisávamos. Mas a gente quer falar sobre Campo Solar, a pioneira em energia solar em Tangará da Serra. Essa que tá sempre do lado de você, na verdade, ela tá sempre ao lado do morador, do comerciante, do empresário, porque energia solar você pode colocar em casa, na empresa, né, Dani? E é sensacional. Na cidade, no campo, você vai gerar a sua própria energia. Então, se você ainda não tem energia solar na sua casa, na sua empresa, na propriedade rural, procure a equipe da Campos Solar e solicite o seu orçamento. Isso. Por que é importante você ter energia solar? Primeiro que você vai gerar a sua própria energia limpa, energia sustentável do sol. Segundo, porque você vai economizar muito dinheiro com a conta de luz.
Porque hoje você paga, se você não tem energia solar, você paga o uso integral. Você gerando a sua energia, você não vai pagar mais, você vai pagar só a taxa mínima. Só a né, taxa da mínima. concessionária de energia. E então, é maravilhoso. É um E excelente negócio. Até esses dias para trás, a gente tava assando, literalmente, né? E quem tem energia solar pode ficar tranquilo, deixa o ar-condicionado ligado 24 horas por dia, você gera a sua energia e tá tudo bem. E a Campo Solar tá sempre ali para te ajudar. Então, procure a equipe da Campo Solar, faça o seu orçamento e vê qual que é a necessidade de equipamentos de investimento aí para a sua residência, para sua empresa. E contrate o serviço, adquira os equipamentos que você vai fazer. Tua vida vai mudar a partir daí para muito melhor, com muito mais conforto, gerando a própria energia. Você falou de equipamentos WEG, tá? Que eles trabalham com Campo Solar. É a top de linha do mercado, a melhor do mercado. E aí, pensou? Desafio. Maurício, irmão, serve um café. Nós estamos com o irmão aqui, a irmandade, tá tudo certo. Eu acho que de tudo isso, o mais importante é a pessoa ter o autoconhecimento. Porque quando eu tenho o autoconhecimento, quando eu me conheço, o outro não é capaz de me derrubar. O outro não pode me afetar. Né? Quando eu me conheço, ninguém pode me afetar. Né? Quando eu tenho as minhas verdades, quando eu sigo as minhas verdades, sigo os meus princípios. Eu acho que a mensagem mais importante é isso, porque quando você tem o autoconhecimento e você segue as suas leis e você segue o que você acredita, tudo se transforma, porque você vai transformar a sua energia, você vai ter esse contato, né, com o seu eu superior. Então, a nossa vida é transformada. O poder do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele transforma a nossa vida. Então, para quem está assistindo e está pensando, tá, eu quero isso para mim, eu quero me conhecer melhor. O que você diz para essa pessoa? Trabalhar o autoconhecimento dela, né? Começar a entender do que ela gosta, quais que são os princípios. Eu acho que é muito importante a gente saber quais que são os nossos princípios, os nossos valores, né? O que te move? Qual que é o seu propósito? Começar por aí. Começar a entender o que está movendo a vida dela, né? Será que ela está ali na inércia, parada? Porque hoje em dia a gente vive muito ali É como se vivemos na Matrix mesmo. É uma roda gigante que vai todo dia. É um ciclo, né? Então, conseguir sair desse padrão mesmo, desse ciclo. E parar, ter um tempo para ela. Ter um autocuidado. Eu acho que começa por aí, né? E se tá com algum problema que não consegue, busca ajuda. Porque também ninguém é obrigado a conseguir sair de nada sozinho, né? E você tá aí pra isso. Então, isso é isso, isso, inclusive. Porque é justamente isso. Se a gente não tem essa consciência, esse autoconhecimento, onde eu vou buscar? A Leidiane tá aqui para te ajudar com a barra de Axis. O que mais? Eu trabalho com barras de Axis, Theta Healer e EFT, que são esses pontinhos. Nós temos, no nosso corpo tem vários pontos, né? As barras de Axis também tem os pontos. E o EFT trabalha muito isso da autoaceitação, né? Tipo, de você se aceitar, de você se amar. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Geralmente, quando você vai começar as batidinhas aqui, né, que eu ensino, apesar de, por exemplo, você ter autoestima, apesar de eu ter minha autoestima baixa, eu me amo e me aceito profundo e completamente, sabe? É você se aceitar e se amar profundo e completamente. Porque nós temos que nos aceitar e nos amar, né? Porque às vezes a gente fica procurando de fora, porque o outro não me ama, porque ninguém me dá valor. Não, mas nós temos que nos valorizar primeiro. O outro vai fazer com a gente aquilo que a gente permite que ele faça, né? Ninguém faz nada que a gente não permite. Se nós estamos permitindo ser tratada dessa forma, então nós temos que dar limite. Entendi. E quando a gente se ama e se aceita, a primeira coisa é aceitar que nós temos falhas também, não somos perfeitos. Amar profundo e completamente e se aceitar profundo e completamente. Porque a partir daí as coisas começam a melhorar, você começa a mudar a sua mentalidade e saber que nós não somos perfeitos. O autoconhecimento, ele vai te gerar autoestima, que gera confiança e assim vai, né? É uma engrenagem. Você trabalha com óleos essenciais também ou não? Não trabalho. Tá, não tem nada a ver terapia holística com óleo. Não, tem algumas terapeutas que trabalham, né? Porque essa questão do bem-estar tem várias
Tem vários tipos de terapia. Tem algumas terapeutas que trabalham lá no Instituto, tem também. Lá o Instituto também faz eu falo assim, que a pessoa que vai lá no Instituto Pellegrino, ela sai de corpo e alma. Ela sai linda de corpo e alma. Porque você vai lá, você faz uma sessão de terapia, daí você vai lá e faz uma massagem, você vai lá e faz um spa, sabe? As meninas lá são incríveis. E lá tem o óleo também. E você atende no Instituto Pellegrino? Lá no Instituto Pellegrino, isso. E aí, como é que a gente faz pra te encontrar? Instagram, WhatsApp? Pode falar tudo isso que seus você contatos tem aí. O meu WhatsApp é 659-9935-0908. O meu Instagram é Leidiane_Vieira. O Leidiane teu tem Y. É isso, é Leidiane, porque nos meus dois I são Y. Tá. Lei Y de Y, né? Isso. Ou pode mandar mensagem lá no Instituto também, lá no Instituto Pellegrino, que manda lá no Instagram do Instituto. E é isso. Me encontra E no Instagram E no é Instagram. Leidiane, Underline. Sobrenome? Vieira, com Vieira. 2 A. Leidiane Vieira. Vieira. Isso. Com Legal. 2 A no final. Então, Nossa, gente, ó, Leidiane. procure Leidiane lá no Instagram. Conecte-se com ela. Deixa sua mensagem aqui no YouTube. Conecte-se, falei certo? Me perdi agora. Enfim, faça sua conexão lá com ela. Deixa sua mensagem aqui no YouTube, seu comentário, a sua curtida, para ajudar essa conversa a chegar a mais pessoas. Interaja com a gente, vai ser um prazer receber sua mensagem. Tem alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aí. Vamos coloca aí abrir também. esse fórum de discussão aqui também no YouTube e no Instagram também, onde você estiver acompanhando alguns trechos, a entrevista inteira no YouTube, alguns trechos no Instagram. Deixa sua mensagem e o seu comentário aí pra gente. Leidiane, a gente está chegando ao fim do nosso tempo, né? Em uma pena, porque a conversa foi muito boa. Pra gente foi uma alegria, um prazer te entrevistar. Foi muito legal, Ai, né, prazer Theo? foi todo Adorei a fala de passar barra. Vamos passar barra. Correr barra. Correr barra. Correr barra. Também adorei. Muito legal, Muito bom. muito legal ter te entrevistado, conhecido um pouco mais sobre a terapia holística, sobre a barra de access, que a gente... São coisas que não estão assim tão próximas, né? E aí, se essa conversa não chega, a gente continua sem saber. Isso é muito bacana, muito legal. Foi muito interessante, de verdade, Leide. Eu que agradeço, meninas, a oportunidade. Pra mim, assim, como eu falei, né? uma grande realização, né? Eu via vocês na televisão e estar diante de vocês é muito gratificante pra mim. Gostoso. Eu que agradeço a oportunidade. Ai, que lindo! Muito bom, Ai, Dani, né? Que gostoso, A gente né? gosta tanto desse podcast que a gente queria ficar assim o tempo inteiro. Até ruim terminar a entrevista. Mas queremos te pedir também para seguir lá no Instagram. É verdade. Teodora Malacrida, jornalista Daniela Exatamente. Santos. Entrevista com elas. Entrevista com elas muito. Siga lá, compartilhe, Siga a gente envie lá. para seus amigos. Nos ajude a divulgar, né? O máximo possível essa conversa boa. E Dani, se você também quer fazer parte do nosso podcast, quer nos dar entrevista, contar sua história, fazer com que outras pessoas se inspirem com a sua história, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui prontinhas, né, Dani? Estamos na expectativa para receber a sua mensagem e marcar essa conversa muito boa com você, essa entrevista muito boa com você. Fale com a gente, que vai ser um prazer pra gente falar com você. Afinal de contas, o próximo episódio pode ser com você. Combinado? Gente, um beijo então, um abraço. Ai, que delícia, Fique obrigada. com Deus e até a próxima. Beijo, até a próxima. Obrigada.